eu sou a Vivian, eu sou nutricionista e hoje eu tô aqui com a doutora Ana Paula. Oi, eu sou a doutora Ana Paula, especializada em nutrologia e medicina integrativa, e hoje eu tô aqui para bater um papo com vocês. Bom, hoje a gente vai falar muito da forma como a gente trabalha, né? De uma coisa que a gente gosta, viu? Exato. Então a gente vai comentar um pouco, a doutora Ana Paula vai falar um pouco sobre medicina integrativa e eu sobre nutrição holística. Então vamos lá, doutora, comece você falando sobre medicina integrativa. Medicina integrativa é uma medicina que passa a avaliar o paciente de uma forma integral, né? A gente abandona aquele conceito de uma doença, um profissional, um remédio em específico. A gente começa a avaliar o paciente de uma forma íntegra. Como assim? Quando eu tenho um problema em si, eu não avalio só a dor, só o problema. Eu avalio o que pode estar gerando aquilo, porque o paciente não é só um órgão. A gente começa a avaliar a pessoa como um todo. Por exemplo, se a pessoa tem um problema, um problema de dor em membros inferiores, dor na perna, a gente avalia o porquê pode estar levando, tanto a questão nutricional, quanto hormonal, quanto sentimental, que pode estar gerando esse quadro de dor. Então, em todos os tipos de patologia, a gente consegue intervir tentando avaliar o que pode estar gerando aquele tipo de doença, avaliando o paciente de um modo geral em si. Bacana. E, por exemplo, é muito interessante isso de você não olhar só o sintoma, ou não tratar só o sintoma, mas investigar a causa, né? A gente vê que a medicina hoje em dia, nos nossos antepassados, a medicina ayurveda, a medicina chinesa, eles avaliavam o paciente de uma maneira integral. A gente acaba até sendo um pouco criticado de estar abordando o paciente dessa maneira holística, só que na verdade esse conceito já vem de muito tempo atrás, entendeu? Da gente estar conseguindo, por exemplo, a pessoa tem um problema em si, eu avaliar ele de uma forma geral e ver o que pode estar gerando isso, né? Bacana, né? E, bom, da nutrição holística, né, é bacana que tem muito a ver essa ideia também, de olhar a pessoa como um todo. Isso parece uma coisa muito óbvia, mas na prática, na nutrição a gente teve um caminho, a gente veio de uma abordagem, você deve se lembrar disso quando passou pela dietética na faculdade, uma abordagem muito matemática. Então, antigamente a gente tinha a contagem de calorias como uma regra. E daí não importava, gente, de quantas calorias, né? Quantas calorias você come e da onde vinham essas calorias. Então era uma abordagem muito matemática. E essa metodologia, ela deu início a várias metodologias de emagrecimento. Então eu vou citar, mas não é uma crítica, né? Aliás, talvez seja. Mas, por exemplo, vigilantes do peso. É um olhar muito matemático. E qual foi a evolução, vamos dizer assim, a evolução da nutrição? Foi sair de uma abordagem completamente matemática para pensar o que está por trás dessas calorias ingeridas. Então, é totalmente diferente a maneira com que as calorias são metabolizadas, que os tipos de nutrientes são metabolizados. Então, assim, não dá para eu comparar, por exemplo, um brigadeiro e uma maçã. Às vezes tem as mesmas calorias, mas a forma de metabolização é totalmente diferente. Os nutrientes que tem em cada um são totalmente diferentes. Por isso que essa questão de calorias em si ficou muito ultrapassada, né? E assim, é óbvio que a gente não descarta, não é que você vai descartar a matemática, mas é que você vai ter um olhar do que está por trás daquela caloria. E é legal que isso quebrou um monte de paradigmas, né? Então, por exemplo, antes o abacate, dando só um exemplo, ele era um vilão, porque ele era muito calórico. Mas agora a gente sabe que, o abacate, ele é ótimo, ele tem gorduras boas, então ele não é mais um vilão, ele pode ser consumido, ele deve ser consumido na alimentação. Então isso quebrou vários paradigmas, né? Então, de uma abordagem completamente matemática, que infelizmente ainda é muito usada por vários profissionais, né? Mas cada um escolhe a forma como quer trabalhar. Então, dessa abordagem muito matemática veio para esse olhar muito qualitativo. E aí a gente também integra o que hoje a gente poderia até já colocar como um conceito da nutrição funcional, que é você olhar o paciente de uma forma muito individualizada, de você talvez pensar, avaliar a genética daquele indivíduo. Hoje a gente já tem essa possibilidade de testes genéticos, pensar que tipo de alimento faz bem para ele, né? Não tem regras assim cada pessoa tem uma genética, uma individualidade bioquímica. Então você olha para aquela pessoa e tenta investigar quais alimentos fazem mal para ela ou fazem bem para ela e tem uma nutrição mais individualizada.
Por último, esse olhar, esse conceito da nutrição holística com o qual eu venho trabalhando desde um tempo, também até me familiarizei com isso depois que eu fui para grupos e etc. Mas a nutrição holística, ela já tem essa abordagem muito de olhar o paciente como um todo. E parece uma coisa óbvia, mas na maioria dos casos não é assim, né? Que a gente vê receita de bolo de nutricionista, receita de bolo de médico, de tudo, né? As coisas são engessadas. Exatamente. A gente até fala que como é importante a gente estar sempre unindo conhecimentos, tanto da parte nutricional holística, quanto a parte da medicina, porque um dos pilares do nosso estilo de vida saudável é a alimentação. Então a gente precisa fazer ela adequadamente, senão não tem como ter saúde, né? E o problema, eu acho que até o problema na medicina talvez tenha sido criar muitos protocolos, porque daí você recebeu um paciente, ele tem determinada condição, pronto, você já tem um protocolo para aquilo. Então você já entra com uma doença, um remédio, e assim vai, tudo. Só que as pessoas, a medicina acabou abandonando, toda a população, de entender que o ser humano não é uma ciência exata. Todo mundo funciona de maneira diferente. Eu e a Vivian a gente pode ter o mesmo problema, a mesma dor, mas às vezes uma questão sentimental dela é diferente da minha, o que ela tá fazendo mal para ela é diferente do que tá fazendo mal para mim. Então a gente tem que individualizar esse tratamento e juntar essas duas profissões é importantíssimo para a gente ter um resultado melhor. E é bacana isso de você ter essa junção, né, de cada um atuar da sua forma. E quando a gente fala de aspectos emocionais, isso também é levado em conta, porque, por exemplo, uma paciente minha, que ela é terapeuta holística, que ela começou a falar sobre isso, fala: Vivian, você já notou que você tem uma abordagem holística? Por quê? É uma coisa que pra mim parecia óbvio, mas é um tato que eu fui desenvolvendo. Em que sentido? Às vezes a pessoa, ela tá ali na sua frente e ela tá querendo emagrecer. Só que aí a primeira coisa que vem em mente é você realmente passar uma prescrição. Só que num segundo momento ela volta e você percebe que ela tem uma dificuldade em seguir. Mas aí entra o conceito de holístico, né? O holos significa o todo. Você começa a enxergar que o problema daquela pessoa não é metabólico. O problema dela é que ela tem talvez uma ferida emocional que a leve a buscar prazer na comida. Então você não vai conseguir resolver o problema dela se ela não olhar para isso, para esse emocional. E a gente sabe, essa correlação ela tem ficado cada vez mais clara, do emocional com doença. A gente estava até falando isso, que a princípio a gente tem anotado na clínica que tudo tem começado com uma questão emocional, aí depois a pessoa às vezes acaba descontando na comida e gera um distúrbio metabólico e vai virando um ciclo vicioso. Então às vezes a paciente chega, ela está com distúrbio metabólico, não consegue se alimentar direito, come os alimentos errados devido a um distúrbio emocional. Então aqui que a gente tem que agir nas 3 áreas, né? A gente tem que olhar o paciente de uma forma diferente, não só tratando a doença, tratando o sintoma dele, dando só um remédio para emagrecer, não resolvendo a ansiedade, não mudando os hábitos de vida, a alimentação, haver alimentos adequados que estão fazendo até que ele fique mais calmo, porque quando você alimenta de uma forma adequada, com nutrientes adequados, você fica mais tranquilo. E essa questão da ansiedade, a gente percebe muito essa questão do protocolo também, né? Então assim, da pessoa ela tá ansiosa e a primeira coisa que lhe é dada é um remédio. Então, peraí, por quê? Né? Vamos investigar por que essa pessoa tá ansiosa. E só fazendo um parênteses, assim, às vezes quem tá assistindo vai falar: meu Deus, eu vou nelas porque elas vão resolver tudo. Mas a ideia é que a gente tem todo um time. Por exemplo, a gente trabalha já em conjunto e eu tenho um leque de profissionais que eu indico, porque às vezes eu sei que eu não vou resolver o problema daquela pessoa e que ela vai continuar vindo e o problema vai persistir, porque não é nutricional algumas vezes. Então vai precisar de ajuda de um terapeuta, de repente até para ajudar a sanar essa ansiedade. O que eu achei interessante, né, disso que você falou agora, é que independente da sua condição, se você fizer uma atividade física, se você for fisicamente ativo, se você se alimentar bem, nossa, você já vai ter melhorado muita coisa na sua vida nesse aspecto, né? Porque a alimentação ela impacta demais e o exercício também. E fazendo um parêntese com a ansiedade, exercício é ansiolítico. O melhor ansiolítico que tem. Exato. Então... mas é isso que a gente está falando, que isso é uma parte, né? Por isso que a gente tenta tratar de uma maneira total o paciente. Não é só tratar um distúrbio hormonal, não é só tratar um sintoma, não é só tratar
corrigir uma alimentação, a gente avalia o todo. Por isso essa junção de profissionais adequados para estar olhando o paciente como um todo. A gente consegue já ter esse feeling de identificar qual o problema do paciente, mas às vezes a vida que vai resolver, não sou eu. Às vezes é a terapeuta que vai resolver. Quando a gente une todo mundo, o resultado é certeiro mesmo. E é bacana que quanto mais a gente pratica, eu acho que mais aguçado fica o instinto de você falar, meu Deus, né? Essa pessoa, ela vai ajudar, esse problema não sou eu que vou resolver, ela vai ter que buscar ajuda da doutora Ana Paula, porque isso aqui pode ser metabólico, né? Então, assim, é legal que você já vai criando um tato, né? Bacana pra ajudar aquela pessoa. Eu sempre falo que, eu sempre mostro para os meus pacientes uma linha de desenvolvimento da doença, né? Então, a gente tem que abordar todos os ângulos, que não é só no sintoma em si. Desde a questão energética, que está desequilibrado, da emoção, que está te atrapalhando, até a doença estabelecida. Só que nisso tem um caminho. Não é porque você também não tem nenhum sintoma que você está bem. Entendeu? Você ainda não manifestou muitas das vezes, né? E até porque a gente já volta ao conceito de saúde, né? Que a maioria das pessoas, elas têm a saúde como ausência de doença. E não é. Quando, na verdade, saúde é bem-estar, saúde é disposição, saúde é vitalidade, né? Então, é uma complexidade por trás desse conceito de saúde e não só a ausência de doença. E, assim, é bacana isso que você falou da linha da doença, porque na maioria dos casos, eu imagino que no seu consultório também, assim como no meu, a gente apega pessoas na ponta da linha, assim, já chegam doentes, já chegam com complicações metabólicas e muitas vezes até doenças que já não tem como reverter totalmente o quadro, né? Porque a pessoa às vezes tá tão complicado, a gente fala assim, não vou citar patologias em si, mas que a gente não consegue às vezes reverter mais, porque foram tantos anos de agressão, foram tantos anos de erros alimentares, de hábitos inadequados, de sentimentos inadequados, que a pessoa já chega num ponto que não consegue às vezes fazer essa limpeza. Por mais que ela melhore, ela não consegue às vezes voltar àquela linha zero dela, né? E uma coisa que é interessante, né, é esse cuidado que a gente busca ter de uma forma integral, então da gente talvez indicar uma alimentação melhor, ou recomendar que essa pessoa vá buscar atividade física, mas lembrar dessa tríade, né, que eu acho que tem o olhar integrativo, o holístico do corpo, mente e espírito, desse contexto em equilíbrio para que... E o corpo sempre dá sinais, né? Sempre dá sinais. Às vezes as pessoas elas acham que, por exemplo, eu tenho determinado sintoma, sei lá, vou dar um exemplo, rinite, mas eu tenho isso desde sempre. Gente, se você tem isso é porque desde sempre você está agredindo o seu organismo, ele está mostrando para você de uma maneira que algo não está legal. Pode ser na alimentação, pode ser uma intoxicação, pode ser... Então tem que investigar, não está bem. Eu falo que o normal é você se sentir bem e não ter nada, e mesmo assim ainda a gente tem que investigar, porque às vezes tem algum sentimento que está ali atrapalhando e tal, então tem que ir além, né? Na maioria dos casos, às vezes a gente tenta ignorar, né, o sintoma, e o problema da forma mais convencional, do tratamento mais convencional, é que já vem com remédio para apaziguar, para sanar aquele sintoma. Então vou dar um exemplo que é bem típico, que aí você pode falar melhor, né? Mas, por exemplo, às vezes a gastrite, ela tem um cunho emocional muito grande, né? E daí a forma de tratar o sintoma é você receber o medicamento, e eu acho que o maior problema disso é que daí você fica... o que mais me entristece às vezes é que remédios que deveriam ser usados de forma pontual, numa ocasião mais aguda, são arrastados ao longo da vida toda. Lógico, o omeprazol tem sua indicação, com certeza, revolucionou muito a medicina. Só que acontece, as pessoas acham que aquilo é uma pílula mágica que vai tratar o problema dela. A pessoa come mal e fuma, por exemplo, tem uma gastrite, uma pessoa mega estressada, tá com distúrbio de cortisol, ela quer que resolva o problema dela tomando omeprazol o resto da vida. E não é assim, você está na verdade criando outros problemas, né? Então, assim, a gente tem que ponderar e tentar resolver. Só que eu vejo que muitas pessoas em si não querem solucionar. Elas querem, às vezes, uma pílula mágica que resolva os problemas dela, porque é muito mais fácil eu terceirizar a minha responsabilidade de resolver o problema do que eu mesmo resolver. Falar, nossa, acho que eu tô mais fácil, né? Porque imagina, você tá com uma carga de estresse muito grande por conta do seu trabalho, daí você quer um omeprazol mesmo, você não quer mudar de carreira. Mudar de carreira vai te dar muito trabalho. Trocar de desemprego, né? Exato, então você quer um omeprazol. E nessa você fica no omeprazol a vida inteira. Né? Só que nisso você vai desenvolvendo déficit nutricional e um monte de coisa, né?
acho que a gente nem vale a pena comentar. Exato. Então, assim, esse conceito da medicina integrativa Da nutrição e holística. da nutrição holística é muito legal, porque a gente tenta somar para a pessoa, tenta trazer soluções e mudanças efetivas, mudanças de hábitos, né? E avaliando de uma maneira realmente geral, olhando o paciente, não só pedaço, não só um órgão, não só uma caloria, né? A gente avalia a pessoa como um todo, e não também só aquele físico, aquele corpo que está aqui. A gente tenta olhar um pouquinho além, né? Porque é tão superficial também, né? Para fechar, às vezes eu me deparo com pessoas que, assim, elas estão buscando, elas estão projetando se sentir bem num determinado corpo, né? Então, eu quero reduzir meu percentual de gordura a uma casa. Quando, na verdade, às vezes o mal-estar, o sentimento, você percebe que não é aquilo ali que vai preenchê-la de alguma forma, né? Ah, não gostei dessa parte, corta. Não quero falar isso, não. Por quê? Ficava bom, ué. Continua. Onde eu parei? Não vai preencher ela de alguma forma. Então não vai preencher ela, né? Então assim, você até acompanha a pessoa a chegar até aquele ponto. A nutrição esportiva a gente trabalha de uma forma muito, né? Tem especialização, não comentei, mas eu pego muitas pessoas da parte da nutrição esportiva por ter essa especialização e às vezes a gente percebe que a pessoa quer ter aquele resultado muito, mas você percebe que tem problemas oriundos de outras coisas. Então esse olhar a pessoa como um todo é muito legal. E não só a comida, por exemplo, eu vejo muitos esportistas em si também, que o objetivo em si é estético, é performance. E o que é saúde, né, gente? Muitas vezes a maioria das pessoas não tem saúde. Às vezes elas querem até estar mostrando alguma... Corta isso, Israel. Mas tava bom. Mas é uma maneira de... Tem muito a ver com a pessoa, às vezes tem uma insegurança. Um vazio, né? Tipo... Às vezes essas pessoas, esse tipo de pessoa que tem, às vezes acaba utilizando só aquele tipo de dieta, eles acham que às vezes é saudável, você está comendo aquilo, né? Mas o que é uma alimentação saudável? Não é eu comer o mesmo alimento, é você variar cores, variar nutrientes. Então, assim, é igual você falou, qual que é o perfil físico, né? Muitas vezes a gente quer, às vezes, um perfil físico que não é saudável pra mim. Biotipo, não adianta eu ter um perfil físico seu que eu não vou ter. O meu biotipo é totalmente diferente, minha composição de massa magra é totalmente diferente da sua. Então, assim, a gente tem que ver dentro da nossa realidade o que é saudável pra mim. Mas, assim, de uma maneira geral, uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, é colorido, é coisas naturais, né? E a estética, a boa estética, ela vem de uma boa saúde, né? Uma coisa não elimina a outra. É reflexo, né? Eu falo assim pro paciente, conforme ele for se adequando bem de dentro para fora, o peso vai simplesmente eliminando. Por conta própria, sem esforço, sem peso, porque a pessoa vai entendendo por que ela tá ansiosa, vai adequando o distúrbio nutricional, vai entendendo o porquê de comer bem. Porque comer bem não é só eu sentar e vou comer isso que dieta. Não, você tem que olhar pro seu alimento e ver que ele é o único aporte de nutrientes que você tem que colocar uma coisa boa. E quando você tem amor próprio, que a gente já vai pra questão sentimental em si, você coloca uma coisa boa pra dentro de você. É um realinhamento, né? De eu faço aquilo que vai me fazer bem. Então, é quando você consegue colocar tudo isso em o peso elimina, assim, tranquilamente. E resultado, a pessoa acha que ela vai entrando mais em equilíbrio de vida, né? Mas, que é o grande objetivo de todo mundo, imagino eu. Pelo menos o nosso, né? Pois é. Mas olha, super descontraído o vídeo, né? Eu acho que a gente merecia um programa do GNT. Com certeza, eu também acho. A gente ficar desse tema, então, que a gente gosta, a gente falaria o dia todo. Exato, mas eu espero que vocês tenham gostado. E algum recado, doutora? Se vocês tiverem sugestões de temas também, pra gente estar falando, vocês podem sugerir que a gente faz um vídeo aqui em conjunto. Adorei. Gente, é isso. Muito obrigada e até o próximo. Obrigada.